Olá, divas, tudo bem? Bom, hoje a gente tem um dia muito especial com uma participante que me acompanha e acompanha a Disruptiva desde o início da carreira. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Summit Mulheres e Profissões. É uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil. E para falar a respeito disso, quem que a gente chamou? Lília Leandro, uma das líderes que está desde o começo do grupo e que fez muito já em relação à expansão do Grupo Mulheres do Brasil, está aqui desde o começo, e ela vai falar um pouquinho tanto da liderança dela, tanto dela como protagonista, como mulher executiva, quanto desse projeto incrível que ela está encabeçando e que eu acredito que vai ajudar inúmeras mulheres. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, Andréia. É uma honra estar com vocês. Eu tinha um sonho de conversar com a Disruptiva e que bom que isso aconteceu hoje. Que bom, Lilian, eu fico muito feliz. Você é uma pessoa que eu admiro há muitos anos e acompanho também essa trajetória. Eu sempre brinco e falo que eu quero ter esse ânimo que você tem e esse sorriso sempre, esse astral para fazer tudo que você faz pelo Grupo Mulheres do Brasil. Mas hoje não tá só o Grupo Mulheres do Brasil aqui. Tá a Lília Leandro também, que é uma executiva e que a gente quer saber um pouco mais a respeito dela, a respeito do que ela trilhou para chegar nessa cadeira de liderança e também a respeito desse projeto tão incrível que você está encabeçando com tanto afinco e que a gente espera poder colaborar também para trazer mais mulheres para essa pauta. Muito bom, vamos lá, vamos conversar. Exatamente. Então me fala um pouquinho, Lilian, como que foi a sua trajetória, como foi a sua carreira, né, até chegar nessa posição do Mulheres do Brasil e como que está sendo agora para você, depois de tanto tempo, tá liderando tantas frentes. A gente sabe que não é só São Paulo que você fica, é uma imensidão de outras culturas e outras comunidades que você sempre traz. Então acho que é importante a gente saber um pouco desse lado. Então, sou pernambucana, 35 anos já aqui por São Paulo. E nos últimos 13 eu fiz um redirecionamento da minha carreira justamente buscando o impacto social. Nesse caminho eu encontrei o Mulheres do Brasil, onde eu tive o privilégio de, desde o início, liderar a expansão do grupo, que tem, então, a missão de abrir novas unidades. Nesse meu papel, eu também treino as lideranças que atuam nessas nossas unidades, né, que a gente chama de núcleos, e também coordeno o suporte ao dia a dia dessas unidades e também cuido da parte da tecnologia para a jornada dessas mulheres líderes em especial. E nesse processo todo, eu tenho muita paixão pela palavra expansão, porque para mim ela traduz muito mais que números, né? A gente está falando, se eu tivesse que resumir a expansão do grupo, eu te diria que é um celeiro de oportunidades para as mulheres se conectarem, potencializarem o seu protagonismo, transformarem ações, ideias em realização, né? Transformar as causas, né? Melhor dizendo, em realizações. Então, eu de fato conheço muitas histórias, porque nós estamos no mundo todo e são muitas histórias de transformação e de superação, e isso vem naturalmente transformando também a minha própria história, porque hoje, quando eu percebo essa força que a expansão do Grupo Mulheres do Brasil tem, né, o quanto transforma de fato a vida dessas mulheres, quando elas se percebem muito maiores do que elas muitas vezes até tinham a consciência, elas se transformam pessoas mais felizes, mais realizadas, e isso transforma o entorno. Então eu falo que isso hoje me leva num estado muito maior de realização. Eu falo até que é um sentimento de plenitude, sabe, Andréia? Muito legal. Bom, você me fez lembrar da minha própria trajetória também no Mulheres. No Mulheres, então. Eu acredito que você é uma das pessoas que eu mais percebi antes de entrar. Então, até para você
entender, Lilian, quando eu comecei a ir no Mulheres do Brasil foi em 2017. E eu ia nas reuniões para eu poder entender qual era o comitê que eu queria participar. Eu acho que você é uma das mulheres que eu mais me recordo de pegar aquele microfone e falar ali na frente. Eu já tive, né, a oportunidade de estar falando ali na frente. Inclusive, a Desilupidiva, ela surgiu de um feedback que a Luísa me deu, falando que eu seria capaz de encarar uma multidão e falar um pouco sobre o meu trabalho. E aquilo para mim foi muito marcante. E eu acho que você foi uma das mulheres que foi a minha referência. Então, por isso que é com muito amor que você tá aqui e que eu acho que é importante outras mulheres ouvirem isso, né? Hoje eu falo que se Mulheres do Brasil não existisse, talvez não tivesse força para ter a Desilupidiva. E isso é muito sério, porque foi uma mudança de carreira. Mas, baseado nisso, o que eu quero saber um pouquinho melhor? O que é o Summit? O que está proposto atrás dessa nova iniciativa? Olha, Andréia, o Summit, ele nasce de uma... Eu diria até que é uma filosofia. Me atreveria a dizer que é uma filosofia da Luísa Helena Trajano, né? E acredito que todas saibam, a nossa presidente fundadora do Grupo Mulheres do Brasil. E ela sempre acreditou na união de talentos, na união das pessoas. Ela sempre acreditou que o trabalho coletivo, ele tem muito mais força do que o individual. Então, quando você une esses talentos, quando você traz a diversidade em torno de um propósito comum, você realmente tem muita transformação acontecendo. E aí o Summit, então ela vem falando disso há muito tempo, até que o Summit se formatou exatamente nessa filosofia, né? Ele materializa muito desse pensamento da Luísa, porque ele propõe essa união de todas as profissões. E como você né, falou, você tem uma história de transformação. E todas nós temos uma história de transformação. Então, o Summit, ele vai proporcionar que essas histórias sejam compartilhadas. Então, vai ser um encontro de 2 dias para que, sem dúvida, a gente traga maior visibilidade para todas as carreiras, porque a gente está falando de um evento de 2 dias que vai falar de todas as áreas, né? Eu estou falando de... Vamos trazer conteúdo para saúde, educação, política, artes, cultura. Enfim, vamos falar de tudo, mas com um propósito muito claro. Que a gente aumente o percentual de mulheres nas posições de tomada de decisão. Porque isso vai mudar o jogo. Então, a gente não está nem falando do Summit como um evento. O Summit, ele nasce como um movimento que conta com todas as mulheres nessa união para a gente fortalecer essa mulher na tomada de decisão. Olha, até rimou, que legal. Exato, perfeito. Bom, falando sobre movimento, a gente sabe muito bem que existe uma dificuldade ainda da mulher se conectar, fazer networking. É um pouco diferente, né, do universo masculino, que já está mais na dianteira de como que eu faço a estratégia aqui para eu poder ter uma rede. E eu sei que você é uma das pessoas que mais consegue fazer com que a rede se desenvolva, mais consegue fazer com que a realidade de conexões, elas venham realmente à tona. Então eu queria entender da Lilian, qual que é o ponto de vista e qual que é a diferença de você conhecer um monte de pessoas sem propósito e você conhecer pessoas com que você se conecte, forme uma rede e aí sim, em bloco, né, você faça com que esse propósito aconteça e seja alcançado. Eu adoro falar sobre isso, Andréia, porque de fato as pessoas chegam pela causa, elas permanecem pelas relações, porque como seres humanos nós temos essa necessidade de nos relacionarmos. Mas o que faz com que as pessoas realmente realizem é a conexão. A conexão é muito mais do que as pessoas que você conhece. A conexão é aquilo que beneficia aquela relação. Então, quando você começa a se relacionar com as pessoas, naturalmente você constrói ali uma confiança, você tem muita troca, você começa a dividir questões e de uma forma muito natural
um encontro muda trajetórias. Uma palavra muda caminhos, um projeto inspira uma outra frente. Então, assim, tudo isso acontecendo nas conexões vai sendo potencializado quando você tem uma rede. Porque a rede, a gente está falando de escala. Então, são todas essas conexões realmente trazendo esse potencial, né, de resultado mesmo, essa qualidade de vínculo. Eu acho que é sobre isso. A conexão é a qualidade de vínculo. E quando você tem essa rede de conexão acontecendo, você está exatamente construindo. Mas o que sustenta? Porque você falou muito bem, o propósito, né? Você vem pela causa, você vem pelo propósito, mas o que sustenta é o pertencimento. Então, trabalhar no pertencimento é o que faz com que essa rede, de fato, amplie as oportunidades. Quando você chega num lugar, você se sente escutado, você se sente valorizado, você se sente parte daquilo, você assume aquilo como seu e aquela energia individual você transforma numa energia coletiva, que tem muito mais força, que tem muito mais eco, né? E aí você sai de transformar uma trajetória para transformar de fato a sociedade, o seu ecossistema, né? Não, e que ecossistema, né, Lilian? Porque eu acredito que hoje a gente está em 100 mil mulheres no Mulheres do Brasil. 143 mil quase. 143 mil. Eu lembro que há um tempo atrás a gente estava no patamar de 10 mil mulheres. Sim, então, crescimento exponencial. Exato, e você é o coração, né? Na verdade, o que você faz ali é o coração disso, porque para você ter um crescimento para mais de 140 mil mulheres, esse trabalho de expansão ele teve que ser feito com muito afinco. Sim. A minha outra pergunta é o que sempre me questionam dentro da Disruptiva. Mas, Andréa, a Mulheres do Brasil é para quem? E eu sempre tento explicar da minha forma que é para todo mundo. Que a gente tem lá mulheres de conselho, até mulheres em Paraisópolis, até outras esferas. E muita gente não tem esse conhecimento. Então, eu estendo essa pergunta de não só Mulheres do Brasil é para quem, mas o Summit de Profissões é para que tipo de mulher? Para qualquer mulher que tenha vontade de desenvolver sua carreira e de ser protagonista da sua própria história, né? E quando eu falo da história, eu estou falando da sua vida pessoal, sua vida profissional. De fato, Mulheres do Brasil, ele tem essa característica genuína da diversidade, né? Porque desde o momento zero, a Luísa se preocupou, porque tudo nasceu a partir de um convite para discutir questões da mulher no mercado de trabalho, né, há 13 anos, e eram 40 mulheres que foram nessa conversa, e ela fez questão de levar a voz de mulheres de diferentes perfis. Estava todo mundo ali interessado em discutir a mesma coisa, mas tinham empresárias, executivas, donas de casa, líderes de comunidade, pessoas com perfis e com vivências completamente diferentes, mas unidas por um interesse ali de discutir. E foi ali que tudo começou organicamente acontecendo. Então, eu falo sempre que essa diversidade, ela vem da essência. Eu trago isso muito para a Luísa. E a gente entende o valor disso, porque é na diversidade que você tem a inovação. É na diversidade com a diversidade que você consegue, de fato, ter uma sociedade com mais equidade, mais equilibrada. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, e eu acho que tem até um ponto além disso, que é o fato de ser o maior grupo suprapartidário que a gente tem aqui no Brasil, e que é muito importante. Eu recebi um prêmio de melhor mulher em tecnologia no Peru, e estive com o governo do Peru há cerca de 2 anos atrás. E eu lembro que eu falei sobre o grupo, porque na época a gente ainda não tinha uma posição política de uma ministra, algo mais relevante na nossa sociedade. E isso faz toda a diferença. E aí, pensando nessa questão da diversidade, a gente sabe que a realidade da questão da mulher
já é um fato hoje, né? Há um tempo atrás ainda era discutível, hoje não. Hoje a gente tem uma necessidade de construir um lugar social que não foi construído ainda, mas a gente precisa de apoio de todos. Sim. E esse apoio de todos, eu quero entender um pouquinho de você, qual que é a sua visão para o homem nessa iniciativa, nessa estrutura, no que a gente está falando de apoiar as mulheres. Então, como que a Lilian vê essa questão do homem? Andréa, a sociedade ter igualdade, né, de gênero não é uma responsabilidade da mulher. A gente ter um mundo com mais equidade é uma responsabilidade de todos nós, porque o homem faz parte da sociedade, né? A gente sempre fala, nós somos 50% e mãe dos outros 50%. Então, a mulher, ela precisa estar nas posições de tomada de decisão. E o homem tem um papel muito importante de influenciar o acesso dessa mulher hoje nessas posições. Então, se nós nos unirmos, nós teremos uma sociedade muito mais equilibrada, né? E trazendo soluções, trazendo caminhos que vai atender, de fato, a nossa sociedade, que é uma sociedade diversa. Então, é fundamental essa união. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de soluções includentes, né? Que sem dúvida. Inclua tanto o homem quanto a mulher, quanto outras pessoas que tenham perfis diferentes e que estejam interessadas numa evolução social em comum. Então, com certeza, acho que já é uma consciência e uma mentalidade diferenciada, né? Pois é, e o Grupo Mulheres do Brasil tem isso até como um inegociável. Nós não somos contra os homens, muito pelo contrário, nós super valorizamos e entendemos a importância que é a complementariedade desses perfis, porque a gente quer ele do nosso lado. A gente só quer ter a nossa igualdade de oportunidade, é só sobre isso. É isso mesmo. Bom, para quem não sabe, o Summit, ele vai acontecer no Center Norte, nos dias 4 e 5 de agosto, né, Lilian? Sim. E como eu falo e reforço aqui o convite para todas vocês participarem. É muito importante que a gente leve também a comunidade da Disruptiva para apoiar esse movimento. Inclusive os homens, viu, Andréa? Exato. Inclusive os homens, são todos bem-vindos. Vamos ter espaço, inclusive, para as crianças. Então, as mães que não tiverem como, né, deixar os filhos, podem levar, vai ter lá o Espaço Kids. Nossa, vai ser um lugar, assim, incrível, com experiências, muito conteúdo, muita troca, muito aprendizado, para todos. É excelente ouvir isso, e ainda mais ouvir que tem espaço para as crianças, porque hoje a gente está numa sociedade tão globalizada que é importante esse cuidado. A gente está vendo questões, né, voltadas também à criança, tanto pelo lado de vítima de uma situação, mas também, infelizmente, por estar adotando já algumas posturas que não são bacanas nos próprios adultos, que a gente não via há um tempo atrás, a gente está vendo agora. Então, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais aguçado e entender que toda a pauta que a gente está falando aqui, ela realmente abrange todos esses pilares. Bom, a gente vai estar encerrando agora esse momento muito especial, que é falar com a Lilian. Mas a gente gostaria muito, Lilian, que você deixasse uma palavra e um recado final dessa oportunidade de trazer você aqui, que foi muito rica. A gente sabe que é um diferencial, foi muito importante você vir aqui. A gente está postos para fazer com que essa campanha do Summit seja um sucesso. Então, está sendo. Então, eu quero uma palavra final da Lilian, um recado, o que você quer deixar de mensagem depois dessa manhã tão interessante que a gente teve aqui. Foi muito gostosa mesmo. Antes de tudo, agradecer, Andréia, agradecer pela nossa parceria. Eu também guardo com muito carinho as nossas lembranças, a nossa experiência, né? Porque eu falo sempre que Mulheres do Brasil é experiência. Quanto mais a gente vive, mais a gente se apaixona. Então, vivemos momentos incríveis e eu guardo tudo aqui com muito carinho também. Uma mensagem, eu diria que nunca ande sozinha. Você sozinha, você pode ir até mais rápido, mas com outras mulheres você vai mais longe. Então, vamos sempre juntas.
Lindo. Você me fez lembrar de uma frase que a nossa líder sempre fala. E ela me disse quando eu saí do mercado financeiro, que foi: Andréa, você pode ter perdido o crachá, mas você nunca vai estar sozinho. E eu levo isso sempre para todos os lugares que eu vou. Por isso que eu falei, esse grupo é muito especial. Eu sou muito grata por fazer parte. E eu estou muito feliz, Lilian, que você está aqui hoje, porque você foi uma escolha acertada para nós também. Porque a gente se identifica muito com esse seu astral. Como eu disse, você é uma pessoa que eu nunca vi mal-humorada, cabisbaixo, é sempre com essa luz, com esse sorriso no rosto. Que linda. E isso é um cartão de visita muito forte e muito importante. Então eu também desejo a você todo sucesso, que você receba e colha todos esses anos de dedicação. Muito obrigada. E que também conte sempre com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Rede é potência. E eu acho que o que nós temos é naturalmente o resultado de uma convivência em rede, né? Mulheres do Brasil é rede, então é isso. É isso aí. Bom, Andréa Ramos falando para vocês. Eu espero vê-las todas muito em breve no Summit, 4 e 5 de agosto, no Center Norte. O link vai ficar aqui embaixo para que todas vocês possam acessar e se cadastrar. Até mais!